Agora, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso também, que você teve, então, uma grande passagem como jornalista e tal, né? Hoje, a gente está vendo, teve muitas mudanças, né? Na forma com que as pessoas estão consumindo conteúdo e tudo mais. Como que você está vendo hoje a parte, principalmente de jornalismo de esportes, assim, os desafios que a gente tem hoje, sabe? Tem um pouco de uma... acho que o jornalismo todo em si, no mundo, no geral, tá rolando um pouco uma choqueização do jornalismo, né? Então, isso é algo que também nos esportes está acontecendo também. Tipo assim, a gente tem que... Como é que eu posso falar? Tá tendo cada vez mais pessoas criando conteúdo, etc. Está mudando muito a forma com que as pessoas querem consumir o conteúdo também, sabe? Eu acho que assim, o início dos esportes a gente tratava muito como um esporte tradicional. Só que no Mais esporte quadrado, né? era uma coisa muito quadrada, que era pegar, você fazer uma entrevista e ir com uma pauta redonda e você ir lá e entrevistar o cara e daí publicar essa entrevista. Só que nos esportes, diferente dos esportes tradicionais, os atletas são muito mais próximos da comunidade. Então, quando a gente olha, que a gente vai fazer uma pergunta, para a comunidade, às vezes, não faz muito sentido você fazer aquela pergunta, porque ele já falou sobre isso numa live. Sim, Ele já sim. falou sobre isso no TikTok, ou até mesmo no Stories do Instagram. Os jornalistas, eu acho que hoje em dia, eles precisam estar muito mais próximos daquele veículo, daquele que ele quer cobrir e viver. E não acontece isso tanto nos esportes. Acho que a gente vê, por exemplo, no caso do Mais Esportes, a gente vê isso mais próximo. Existe uma equipe dedicada a olhar ao que os jogadores de LoL estão falando, uma equipe de CS que está falando, uma equipe de Valorant está falando. Então, assim, e olhar cada um dos jogadores. Pô, no caso do CBLOL, Sim. é difícil você acompanhar todo mundo que está fazendo live, coisa e tal, e ainda acompanhar os influenciadores, e ainda acompanhar o que a comunidade está querendo saber. É muito difícil você fazer uma cobertura daqueles padrões que a gente fazia antes. Então, eu acho que o grande desafio hoje é quem consegue estar dentro dessa conversa da comunidade, porque não é um jornalismo tradicional, é um jornalismo muito mais de falar para a comunidade na língua da comunidade. Sim, acho que esse é o maior desafio, né? Tentar entender. Todo mundo tem esse desafio. No caso do LoL, por exemplo, não é só a comunidade do CBLOL, tem a comunidade da LCS, tem a comunidade da LEC, tem a comunidade, você entende? Sim, sim. Da LPL. E daí, assim, conforme você vai acompanhando, você vai percebendo que cuidar só do CBLOL já é muito trabalho. Daí, quando você, no seu caso... Sim, você exatamente. acorda... Não, eu gosto muito, por exemplo, de cobrir muito LCK e LPL, né? De assistir muito e tal. Às vezes tem semana que fico perdido no CBLOL. Que não sabe o que está acontecendo no CBLOL. Sim, tem que ir lá, tem o Kaique, tá lá, tem a Sara, eles estão mais a fundo lá, o Showtano e tal, mas assim, é difícil mesmo, é muita coisa acontecendo, né? Porque se você for acompanhar todas as ligas, você não vive. Você não consegue nem almoçar. Né? Não tem como, né? Então, eu acho que, assim, esse é o grande desafio hoje de conseguir investimento de equipe, porque tem que ser uma equipe grande. Sim. E não dá mais para fazer uma cobertura com 2 ou 3 pessoas, sabe? É necessário, se você vai fazer uma cobertura de 2 ou 3 pessoas, você tem que entender quais são as lutas que você vai lutar. Se você tem um site dedicado, você vai ter que perceber que também esse site dedicado ele vai ter que escolher as lutas que vai lutar e vai vencer. Não dá para você, por exemplo, eu fico imaginando quanto que é difícil vocês cobrirem o CBLOL e o Academy. Uhum. E depois do Academy tem ainda os torneios de acesso da série de entrada. E aí tem os influenciadores. Sim. Por exemplo, não é só o Baiano, ESA, Minerva. São vários. Tem tanta outra gente que está falando de CBLOL. E o que esses caras são importantes ou não. E o que eles agregam na comunidade. E o site tem que ser parte da comunidade. O site tem que agregar na comunidade. Participar das brincadeiras, participar das críticas. Entender da cobrança também que o cenário está fazendo. Então, assim, no caso do Mais Esportes, tem que cobrar mesmo a Riot de fazer os torneios melhores, porque vocês são porta-vozes de uma comunidade. Né? Não é só os jogadores, não é só o baiano. Sim. Vocês também representam uma comunidade. E é isso que o esporte é tão gostoso. Lembra quando a gente estava falando no começo? A gente fala de pessoas, a comunidade é um amontoado de gente que tem a mesma paixão. Sim, e, pô, quem estava lá desde muito tempo atrás, você vai vendo tanta coisa que mudou, né? É até bizarro, assim, sabe? Quando você criou seu primeiro site, né? Era você sozinho. E você dava conta. Sozinho, assim.
Exatamente. Tava lá. Você dava conta. No tempo Hoje em livre. dia, quantas pessoas trabalham no Mais Esportes, que eu acho que é um dos maiores veículos de comunicação sobre esportes e mais respeitados e que todo mundo se espelha. Sim, não, hoje tem eu mais 25 pessoas, então é muito diferente, né? Muito diferente. Então, assim... Outros desafios também, né? É saber lutar as lutas. E a luta que você quer se tornar referência. Eu acredito que é isso. E se você quer se tornar referência, você tem que investir. Se você quer investir, você tem que encontrar quem quer investir nesse sonho com você. Sim. Então, é uma questão que vem em cascata. E muitas vezes, os grandes portais, por exemplo, na época do UOL, por que eu saí do UOL? Ninguém nunca pensou, vou sair do maior portal do Brasil, que era o UOL na época, para trabalhar num canal de TV fechado, que era a ESPN. Porque o UOL não acreditava que esportes ia ter futuro. Né? Então, assim, imagina um conglomerado de mídia, se tivesse o investimento que a gente imagina, que eles têm muito mais dinheiro que você, eu acredito. Com certeza. Né? Eu acredito. Mas aí, se o UOL tivesse acreditado também nesse sonho de fazer uma cobertura de esportes grande, eles estavam lá em 2012 comigo. Sim. Então, assim, será que se o UOL tivesse acreditado, hoje seria referência? Pode ser. Sim. Né? Claro. Mas é aquilo. Você está desde o início e é por isso que você se mantém hoje e é uma das referências do mercado. A Stake está com bônus de 200%, então você consegue um bônus de até R$5.000. É só você criar sua conta, usar o cupom mais200 e entrar no link que está na descrição ou que está aqui, ó, para poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na Stake.